Olá, boa tarde a você da TV Araçatuba que acompanha o programa Folha da Região Entrevista. Recebemos em nossos estúdios nesta quarta-feira o senador Aloísio Nunes. Ele é candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves, candidato a presidente da República pelo PSDB. Aloísio, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito prazer estar aqui mais uma vez, nesse espaço democrático, aqui acompanhado pelo Dilador Borges, que é nosso companheiro candidato a deputado estadual, para responder e conversar com você e com seus telespectadores. Legal, Luiz. Bom, é a segunda vez que nós recebemos o senhor aqui neste ano. Na primeira vez, em fevereiro, ainda não estavam definidas as candidaturas, né? Foi naquela chamada pré-campanha, né? Isso. Agora a gente já está, assim, há quase uma semana das eleições e houve toda essa mudança no cenário eleitoral, principalmente com a entrada da candidata Marina Silva após a morte de Eduardo Campos, né? Na disputa pela presidência da República. Minha questão inicial seria quais são as principais estratégias que o PSDB está trabalhando para esses últimos dias de campanha para chegar ao segundo turno das eleições? Bem, o nosso candidato, o Aécio, não mudou. É o mesmo que teve aqui em Araçatuba, logo no começo da sua caminhada, ainda antes da convenção, na sua pré-campanha. É o mesmo candidato, o mesmo programa, a mesma posição política, uma posição de total confronto com o atual governo, inconformismo com o atual governo. O Aécio é a única verdadeira oposição ao PT no governo. Nós nunca tivemos nada a ver com esse pessoal. Nós somos da água para o vinho, né? E a nossa postura é diferente em relação à economia, em relação à democracia, em relação à gestão do Estado, né? E de lá para cá nós dialogamos com a sociedade, fomos incorporando o nosso programa sempre na linha dessas diretrizes. A oposição, a mudança, queremos mudar, como a grande maioria dos brasileiros querem mudar. Agora, o Aécio é a mudança segura, é a mudança sob o comando de alguém que sabe administrar, já provou que é um bom administrador, como foi duas vezes governador de Minas, com altíssimo índice de aprovação, com muitos bons resultados na área da segurança, na educação, na assistência social. O Aécio é alguém capacitado pessoalmente para enfrentar a grande confusão que nós vamos receber do governo Dilma. E, além do mais, nós temos também uma condição política de enfrentar e resolver esses problemas pela coligação de forças que nos ajudam. A gente pode dizer que reforçar esse papel de oposição seria, então, a principal estratégia? Oposição e mostrar que a mudança ela não se limita a digitar o número no dia da eleição, no dia 5 de outubro, não é? 45, o número do Aécio ou de outro candidato. A mudança ela deve ocorrer ao longo do governo. Né? A mudança começa efetivamente no dia 1º de janeiro do ano que vem. Certo. E para isso você tem que ter um governante apto, capaz, em condições de governar e governar com segurança, com o rumo certo. Né? Portanto, a nossa proposta é a mudança segura, mudança de quem tem condições efetivamente de dirigir um país dessa complexidade, desse tamanho que é o Brasil. Candidato, qual a avaliação que o senhor faz dessas pesquisas, pelo menos de agosto para cá, desde a entrada da Marina Silva no cenário eleitoral, que acabaram, de certa forma, deixando o Aécio em terceiro lugar? Qual, assim, a avaliação que o senhor faz e a expectativa de crescimento para os próximos dias? A expectativa é que o eleitor, ao refletir sobre as opções que tem diante de si para votar, e não tendo o desejo de reconduzir a presidente Dilma, em razão do fracasso do seu governo em todas as frentes, o eleitor que queira mudar, pense bem sobre os dois candidatos que estão hoje se propondo a substituir Dilma Rousseff. Um que é um candidato que tem um programa claro, que tem experiência administrativa, que tem coerência, guarda uma coerência com uma determinada linha política na sua vida, né, que é a verdadeira oposição ao PT, e que tem habilidade, tem traquejo, experiência para conduzir o Brasil num momento difícil que nós vamos enfrentar a partir do ano que vem, aliás, já estamos enfrentando. E a outra candidata é uma pessoa que tem excelentes intenções, mas que não tem nem a sustentação política, nem a experiência, nem o traquejo político necessário, e cujo programa é um emaranhado de contradições que muda de um dia para o outro, um dia fala uma coisa, um dia fala outra. Não me parece
uma mudança muito segura. Por falar em programa de governo, nas propostas do candidato Aécio, nós percebemos uma das principais defesas dele pelo fim da reeleição, né, e até mudança no fator previdenciário. São questões que foram colocadas em prática na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é justamente do PSDB. Né? Essa mudança, assim, não sei se poderia dizer palavra exatamente mudança de visão, mas essas propostas, assim, elas vão ao encontro de todo o partido, realmente dessa linha de raciocínio? Veja, o presidente Fernando Henrique governou o Brasil numa quadra de uma crise gravíssima. Nós enfrentamos, aliás, 5 crises internacionais e uma crise no final do governo pelo pânico que havia disseminado em razão da chegada do Lula. Achavam que o Lula ia ser um revolucionário. Não é nada disso. Ele pôs lá o José de Alencar como vice e teve o bom senso de preservar, digamos assim, as linhas básicas da política econômica do Fernando Henrique. Mas nenhum governo repete, por mais companheiro, por mais que o Fernando Henrique seja uma pessoa que nos inspire, ele não vamos repetir o governo Fernando Henrique. Aquilo foi um momento da vida brasileira. Nós temos outros desafios pela frente. Quando o Fernando Henrique propôs a reeleição, nós tínhamos um vazio político. Ou continuava, sob o comando dele, o programa de reformas no qual ele estava empenhado, ou não haveria quem pudesse substituir naquele momento. Imagine se o Lula tivesse sido eleito na primeira vez, com aquela cabeça que ele tinha. Seria um desastre. Plebiscito da dívida externa, calote da dívida interna, estatização de banco, seria realmente um desastre. O Fernando Henrique foi reeleito, nós propusemos a reeleição. As opiniões se dividem. Hoje, no Congresso, a maioria pende para o fim da reeleição. No próprio PSDB também existe essa divisão? Inclusive no PSDB. Claro que há pessoas que pensam diferentemente, né? Mas é uma questão institucional que não comporta, digamos, alinhamento, tal partido vota assim, tal partido vota assado. É a visão de que cada um tem da democracia. Alguns acham que a reeleição favorece quem já está no governo, outros acham que não. Veja o caso aqui em São Paulo. O Geraldo Alckmin seguramente será reeleito pelo bom governo que faz. Já Dilma Rousseff não será reeleita. Ela perde, seja com Aécio, seja com Marino. Por quê? Porque faz um mau governo. Porque fez um governo que decepcionou. Então, nem sempre a reeleição é a garantia da permanência de alguém que está no poder. Agora, nessas últimas eleições presidenciais que o PT venceu, muito se falou em torno assim, da união do PSDB, né? Que isso poderia ter sido um dos fatores assim, para as derrotas. Né? No caso aqui do PSDB, nas eleições deste ano, São Paulo, o senhor vice, né, na chapa dele, mas também existem outras figuras de peso aqui no estado, o próprio José Serra, candidato ao Senado, e o governador Geraldo Alckmin. Eles também se engajaram na campanha do Aécio, estão fazendo palanque. Como é que está sendo essa participação desses principais líderes tucanos na campanha? Empenhadíssimos. Né? Eu penso que o Serra já esteve aqui em Araçatuba na campanha, deve ter falado, vou voltar aqui, Geraldo Alckmin. Ele esteve em maio aqui. Esteve em maio e vai voltar agora nos próximos dias. O Geraldo Alckmin, nós estamos todos absolutamente unidos na campanha. Já a situação do PSB, candidato da Marina, o partido da Marina, já não é a mesma coisa, porque ela é hoje membro do PSB, mas diz que vai sair do partido quando se eleger para formar o partido dela. O PSB é um partido com muitas contradições internas. Tem gente socialista, marxista, como o atual presidente do partido, né, que substitui Eduardo Campos, e gente como Jorge Borrausen, de Santa Catarina, que é a fina flor do liberalismo, né? Então, a confusão está mais do lado da nossa concorrente do que do nosso. Pelo contrário, o nosso está muito unido, muito alinhado com a ESO. Candidato, se o PSDB, na possibilidade, na hipótese de não ir para o segundo turno, apoiaria Marina Silva no eventual segundo turno? Vamos conversar sobre isso depois, né? Certo. Eu tenho confiança que nós vamos para o segundo turno. Certo. Né? Agora, na questão aqui estadual, o senhor falou, né, da Geraldo Alckmin, candidato à reeleição. A gente percebe que o PSDB também andou fazendo críticas ao principal adversário que se coloca no momento dele, que é o Paulo Scaff, né? Citando, inclusive, que na gestão do ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, o Estado quebrou. Naquela gestão, o senhor era vice-governador. O senhor concorda com essa tese? Eu não quebrei coisa nenhuma. Aliás, eu fui o secretário de Transportes Metropolitanos, que criou a Secretaria de Transportes Metropolitanos,
Eu, com a orientação do Fleury, que era o governador, nós estadualizamos a CBTU, criamos a CPTM. Muitos desses programas que estão sendo desenvolvidos agora foram ainda do meu tempo, não só os projetos, como também os financiamentos externos. Isso é uma polêmica de campanha. O Fleury não quebrou coisa nenhuma. O problema é o seguinte, o Estado já vinha quebrado há muito tempo. Certo. O que quebrou o Estado de São Paulo foi a hiperinflação. Eu vivi isso. Eu era deputado e depois fui vice-governador, fui secretário. A gente não tinha orçamento. A dívida de São Paulo, a dívida mobiliária, representada em títulos, em papéis, era rolada todas as noites. O governo de São Paulo tinha que ir aos bancos, vender os seus títulos para poder ter dinheiro para pagar a despesa de copo d'água, de folha de pagamento. Entendeu? O Estado estava quebrado. Uma questão da época. Nós mudamos naquele período 4 vezes de moeda. 3 vezes de presidente da República. Então foi uma confusão infernal. Agora, isso não é o centro da campanha do Alckmin. O centro da campanha do Alckmin é o bom governo que ele está fazendo. Né? É a sua atitude como governante, correto, a boa equipe, cumpre o que promete, né? Honesto. É isso que é o centro da campanha do Alckmin. Não é porque o Fleury, que há 20 anos atrás foi governador e hoje é um coordenador de programa de governo, isso não tem a menor relevância. Certo. Candidato, agradeço então a sua participação aqui no Folha da Região Entrevista. Quero deixar desde já o espaço para as suas considerações finais. Bem, nós estamos há poucos dias das eleições. Eu vivi uma reviravolta. Quem se lembra, quem acompanhou a minha candidatura, se lembra que, a minha mulher sempre se lembra disso, minha mulher que está aqui comigo, é que na véspera da eleição, nós pegamos o jornal, eu estava em 3º lugar. Ah, sim. 3º lugar. Eleição de 2010, né? 2010 foi a eleição para o Senado. Né? Foi aquele balde d'água na cabeça, de água fria. Quando eu fui votar lá em Rio Preto, minha cidade natal, a imprensa olhava para mim com dó, coitado, 3º lugar. Eu fui o primeiro. Entendi. Entendeu? Eu lembro. Então, eu acredito na reflexão, no raciocínio, na ponderação do eleitor. Quer mudar? Mas muda com segurança. Muda com quem sabe governar, com quem tem força política, traquejo. Eu estou lá no Congresso Nacional. Aquilo é um ninho de feras. Se você não tiver respaldo político, não tiver equipe, né? Você está perdido, não consegue fazer nada. E o Aécio tem todas as condições de ser o melhor presidente que o Brasil já teve. Como foi o melhor governador que Minas já teve. Podemos dizer, então, que a política é uma caixinha de surpresa, né? É como o futebol. Quem imaginava que o Corinthians ia ganhar de 3-2 do São Paulo? Você é São Paulino. Eu não. Não? Tá certo. Luiz, obrigado pela sua participação aqui no Folha da Região Entrevista. Agradeço. Obrigado. Agradeço a você que acompanha a TV Araçatuba. O nosso programa Folha da Região Entrevista vai ficando por aqui e até mais.